Cristo está vivo. Eu declaro a vocês agora que essa é a maior notícia que o mundo já ouviu. Eu quero contar às pessoas o significado da cruz. Se Cristo está vivo, então há esperança para o mundo. Eu sei que vou para o céu por causa do que Jesus fez naquela cruz. Aqui está a questão. Se alguém morre, voltará a viver. Pai Celestial, eu sei que sou pecador e peço o teu perdão. Creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou dentre os mortos. Eu abandono os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados e te convido a entrar no meu coração e na minha vida. Quero confiar em ti e te seguir como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Imagina só, você está sentado ali, num banco de praça, tomando um café com um amigo que começa a te contar uma história que, no fim das contas, pode mudar a sua vida. E ele solta: "Cara, deixa eu te falar de um homem que viveu para algo muito maior do que ele mesmo. O nome dele? Billy Graham." Aí pronto, a conversa começa. Billy não nasceu famoso, nem em berço de ouro. Ele veio ao mundo lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em 1918. Filho de fazendeiros, o menino cresceu em meio a vacas, milho e igreja aos domingos. E olha que curioso, no início ele nem curtia muito essa parada de fé não. Achava as coisas de Deus meio entediantes, meio distantes, até que algo começou a mudar. Porque é assim, né? Deus às vezes vem de mansinho, sem avisar, e vai virando tudo de cabeça para baixo. Ou melhor, de cabeça para cima. E foi em uma dessas noites de pregação em tendas que o coração de Billy foi acertado em cheio. Um evangelista chamado Mordecai Hahn estava pregando, e mesmo ele indo meio que sem querer, algo naquela mensagem foi direto na alma. Aquele foi o momento do clique. Sabe quando parece que Deus olha para você no meio da multidão e diz: "É contigo que eu tô falando?" Pois é, Billy entendeu que ali começava uma nova história. Ele entregou a vida para Jesus e a partir daquele instante, meu irmão, nada mais foi igual. O cara era inquieto, queria estudar, entender mais, buscar respostas. E foi nesse caminho que ele passou por escolas cristãs, aprendeu sobre teologia, mas também aprendeu a falar com o povo. Porque o diferencial do Billy era justamente esse. Ele não falava difícil, ele falava direto, no olho, no coração, sem rodeio, sem religião enfeitada. Era sobre Jesus, simples assim. E aí o mundo começou a ouvir. Primeiro umas centenas, depois milhares e logo milhões. Mas calma, que essa história só tá começando. Porque o que Deus fez através da vida de Billy Graham vai muito além de microfones e multidões. E o mais doido, o mesmo Deus que usou ele pode usar você também. Porque quando alguém diz sim para Jesus de verdade, esse sim ecoa no tempo, atravessa gerações e muda histórias, inclusive a sua. E foi com esse sim que Billy Graham deu o pontapé num dos movimentos evangelísticos mais impressionantes que o mundo já viu. Ele não era showman, não era político, não era estrela de Hollywood. Era só um homem com uma Bíblia na mão e uma convicção no coração. Jesus Cristo salva, transforma e dá propósito à vida. E sabe o que acontecia? As pessoas vinham aos milhares, se aglomeravam em estádios, salões, parques, auditórios, porque queriam ouvir aquela mensagem que acalmava a alma e reacendia a esperança. Era como se cada palavra dele dissesse: "Você ainda tem jeito. Deus não desistiu de você." E olha que interessante, Billy não ficava preso numa caixinha religiosa. Ele falou com reis, presidentes, celebridades, mas também com o povo mais simples, com o homem do campo, com a mãe solo, com um jovem perdido. Ele não fazia acepção de pessoas. O evangelho que ele pregava era para todos. E mais, ele fazia questão de lembrar que ninguém é tão ruim que não possa ser salvo. E ninguém é tão bom que não precise de salvação. Olha a profundidade disso. É para pensar, né? Mas nem tudo foram flores. Billy enfrentou críticas, pressões,
desafios pessoais e até momentos de dúvida. Afinal, quem nunca, né? Só que ele não abandonou a missão. Pelo contrário, ele se firmava ainda mais. Tinha dias que a agenda dele era tão insana que dava para pensar, esse cara vai pirar. Mas não. Ele orava, ele confiava, ele entregava. Era como se ele dissesse para Deus todos os dias, eu não consigo sozinho, mas contigo eu vou. E Deus honrava. E como honrava! E é aí que a coisa começa a tocar a gente de perto. Porque talvez você esteja vendo esse vídeo hoje num momento de cansaço, desânimo, ou até pensando se a sua vida tem mesmo um propósito. E a resposta vem direto da história de Billy Graham. Sim, tem. Tem propósito, tem redenção, tem chance. Se Deus levantou um jovem da fazenda para impactar o mundo inteiro, Ele também pode levantar você da tua realidade e transformar a tua história. Mas tudo começa com uma decisão, e isso só você pode tomar. Segura essa reflexão, porque ainda tem muito mais para compartilhar. O impacto de Billy Graham atravessou fronteiras e décadas, e daqui a pouco vou te contar como ele foi recebido em mais de 180 países, o que ele falava para as multidões e como esse legado ainda está vivo até hoje, talvez chegando a você exatamente agora. Você tá aí ainda, né? Então se ajeita porque agora o negócio vai ficar ainda mais forte. Imagina um cara pregando o evangelho em estádios lotados, com 60, 80, 100 mil pessoas e todo mundo em silêncio, absorvendo cada palavra. Isso não era só carisma, era unção, era propósito puro em ação. Billy Graham não vendia promessas vazias nem tentava manipular emoção. Ele falava sobre pecado, arrependimento, graça e salvação com uma autoridade que não vinha de diplomas, vinha do Espírito Santo. E as pessoas entendiam, porque o coração reconhece quando algo é real. Gente chorava, se ajoelhava no chão, se levantava renovada, vidas eram transformadas ali, no ato. Em 1957, por exemplo, ele fez uma cruzada em Nova York que durou 16 semanas. Isso mesmo, 4 meses de pregação todo santo dia sem perder o fôlego. E o mais doido, o povo continuava indo. Não era uma moda passageira, era sede de Deus. E ele matava essa sede com a palavra, com oração, com entrega total. O nome de Jesus era exaltado acima de tudo e era só isso que importava para ele. Agora segura essa. Ele pregou presencialmente para mais de 210 milhões de pessoas em todo o mundo. E se somar rádio, televisão, internet, passa de 2 bilhões. Sim, bilhões. A maior audiência evangelística da história. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Ele nunca se envaideceu, sempre dizia que a glória era de Deus. Ele sabia que era só um instrumento, um canal. E isso é poderoso demais, porque hoje em dia tem muita gente querendo o holofote. Mas Billy preferiu o altar. E no meio dessa caminhada, ele também foi conselheiro espiritual de 12 presidentes dos Estados Unidos, do Truman ao Obama. Mas sabe o que é louco? Ele tratava o presidente igual tratava o zelador, com o mesmo respeito, a mesma humildade. Porque para ele todo mundo tinha o mesmo valor diante de Deus. E isso é o tipo de coisa que a gente precisa resgatar. Não importa onde você nasceu, o que você tem ou o que fez, o amor de Deus está disponível para você agora. E aí vem aquela pergunta que queima por dentro. Se Deus fez tudo isso com a vida do Billy, será que Ele pode fazer algo assim comigo? E a resposta é clara como o sol num dia sem nuvens. Pode. E mais, Ele quer. Deus ainda levanta pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E talvez, só talvez, esse vídeo aqui seja o teu chamado. A tua chance de dizer, Deus, eu não entendo tudo, mas eu tô aqui, me usa. Foi assim que Billy começou e olha onde foi parar. Agora que a gente já caminhou boa parte dessa estrada juntos, vamos chegar naquele ponto da vida do Billy que para mim é um dos mais lindos e inspiradores, o fim da corrida. Mas antes disso, tem algo que você precisa saber. Mesmo com toda a fama, reconhecimento mundial, convites, honrarias e tudo que qualquer pessoa sonharia, Billy Graham nunca se desviou do foco. Ele nunca trocou a cruz pelo palco, nunca se vendeu, nunca perdeu a simplicidade. Era um homem com os pés no chão e o coração no céu. Na velhice, já mais debilitado, ele se recolheu da vida pública, mas nunca deixou de orar, nunca deixou de crer, nunca deixou de ser luz.
Enquanto o corpo ia enfraquecendo, a fé ficava ainda mais forte. E isso me emociona, porque a vida dele foi tipo uma vela que queima até a última gota de cera e ilumina até o fim. Ele sabia que o céu era real e vivia como quem já podia vê-lo à distância. Billy partiu em 2018, aos 99 anos. E quando ele morreu, não foi só uma notícia no jornal. Foi um silêncio mundial. Foi como se a Terra reconhecesse que ali se encerrava uma era. Mas sabe qual foi a última mensagem que ele deixou em vida? A minha esperança está em Jesus Cristo, e só nele. Cara, que jeito de se despedir! Ele não pediu estátua, nome em avenida, busto em praça pública. Ele só queria que as pessoas conhecessem Jesus, porque era isso que importava. Era só sobre isso, desde o começo. E agora, meu amigo, é com você. Porque a história de Billy Graham não é só para emocionar, é para despertar. É para sacudir teu coração e te fazer olhar para o alto. Deus usou um garoto do interior dos Estados Unidos para transformar um mundo. E agora ele tá aí, talvez sussurrando no teu ouvido. E você, tá pronto para deixar eu mudar tua vida também? Porque se você deixar, meu irmão, se você der esse passo de fé, nada vai ser como antes. A tua história também pode virar um testemunho. Agora, antes de encerrar esse vídeo, eu preciso te pedir uma coisa. Não deixa essa chama apagar. Se essa mensagem falou contigo, se tocou algo aí dentro, compartilha, mostra para alguém, espalha essa semente. Porque a vida de Billy Graham foi regada pela obediência, mas os frutos continuam crescendo até hoje, inclusive aqui. E se você ainda está aqui comigo, é porque algo já começou a se mover aí dentro. Não é coincidência. Não é só mais um vídeo, é um convite. Um daqueles convites que a gente sente no fundo da alma, sabe? Igualzinho ao que Billy Graham recebeu quando era só um garoto, tentando entender o mundo. E olha no que deu. Um homem que não só encontrou seu propósito, mas decidiu viver ele até o fim. Sem freio, sem medo, só fé. Agora pensa comigo. O que fez Billy Graham ser quem ele foi? Não foram os microfones, nem os estádios lotados, nem os convites para jantar na Casa Branca. Foi o sim dele a Deus. Aquele sim simples, sincero, real. E isso, cara, isso está disponível para mim e para você agora. Sem manual complicado, sem exigência impossível. Deus não está procurando gente perfeita. Está procurando gente disposta. Talvez hoje você se sinta pequeno, confuso, bagunçado ou até em silêncio por dentro. Mas olha, Deus é especialista em pegar esse caos interno e transformar em missão. Ele fez isso com Billy. Ele pode fazer com você. E não precisa esperar uma cruzada, nem uma multidão, nem um momento épico. Às vezes, tudo começa num vídeo assim, numa conversa como essa. Um clique, um despertar, ok, Deus, fala comigo. E sabe o que é lindo nisso tudo? É que o legado de Billy Graham não termina com ele. Continua em cada vida tocada, em cada pessoa que escuta e pensa, cara, se Deus pode usar alguém assim, Ele pode me usar também. Isso é discipulado. Isso é o evangelho vivo. A tosse não foi apagada, ela foi passada e agora pode estar nas tuas mãos. E antes de encerrar, porque eu sei que já falei bastante, deixa eu te fazer um convite direto. Experimenta orar. Mesmo que você não saiba as palavras certas, mesmo que nunca tenha feito isso, fala com Deus do teu jeito. Pede direção, pede para Ele se revelar. Porque, meu amigo, quando Deus entra em cena, tudo muda. Não foi assim só com Billy Graham. Tem sido assim com milhões e pode ser assim com você. Se essa mensagem te tocou, compartilha, curte, envia para alguém que precisa ouvir isso hoje. Não guarda só para você não. E se quiser continuar essa conversa, eu tô aqui. E olha, se você acha que tudo isso é bonito demais para ser verdade, deixa eu te lembrar de uma coisa. O evangelho não é uma fantasia, é uma revolução silenciosa que começa dentro do coração. E foi exatamente isso que Billy Graham entendeu. Ele não precisou ver anjos descendo do céu ou trovões do meio da noite para acreditar. Bastou ouvir a voz suave de Deus chamando, e ele decidiu obedecer.
Sabe o que é doido? Billy nunca se achou melhor que ninguém. Pelo contrário, ele vivia dizendo que era só um pecador salvo pela graça. Nunca tentou construir um império pessoal, nem usar o nome dele para enriquecer. Ele construiu pontes, não palácios. Sempre apontava para Jesus, nunca para si. E talvez seja por isso que o impacto foi tão grande. Porque quando a gente se esvazia de si mesmo, Deus enche a gente com algo muito maior. E isso é importante para você entender agora. O mundo está cheio de vozes tentando te convencer que você precisa ser o melhor, ter mais, aparecer mais. Mas olha o exemplo de Billy. Quanto mais ele se rendia, mais Deus usava. Não era sobre fama, era sobre fé. Não era sobre subir no palco, era sobre se ajoelhar no quarto. E isso muda tudo. Tem uma coisa que ele disse certa vez que eu nunca esqueci. Um dia você vai ler que Billy Graham morreu. Não acredite nisso. Eu estarei mais vivo do que nunca. Só terei mudado de endereço. Mano, que visão de eternidade. O cara tinha convicção de que a morte não era o fim. Era só o começo de algo ainda mais glorioso. E é esse tipo de fé que sustenta uma vida inteira, mesmo nos dias difíceis. E talvez você esteja vivendo um desses dias difíceis agora. Um momento em que tudo parece meio nebuloso, onde as perguntas são muitas e as respostas poucas. Mas a vida de Billy é a prova viva de que quando você se conecta com Deus, até as tuas dúvidas podem se transformar em direção. O que era confuso, vira clareza. O que era peso, vira missão. Então eu te digo, de amigo para amigo, não deixa essa oportunidade passar. Essa conversa aqui não é sobre religião, é sobre reencontro. Reencontro com a tua essência, com o teu propósito, com o Criador. Deus usou um homem para impactar gerações e ele ainda está chamando pessoas dispostas a continuar essa missão. A pergunta é, você vai atender? Se quiser dar esse passo hoje, faz uma oração sincera, abre teu coração, entrega a tua história e depois me conta. Vamos juntos nessa caminhada, porque se tem algo que a história de Billy Graham nos ensina, é que ninguém é pequeno demais para ser usado por um Deus tão grande. E olha só, enquanto eu falo isso, talvez você esteja aí pensando, mas será que ainda dá tempo para mim? Deixa eu te responder com o mesmo espírito que Billy Graham responderia. Enquanto houver fôlego, há esperança. Deus não trabalha com desistência. Ele trabalha com transformação. E Ele não está olhando para o teu passado com condenação. Ele está olhando para o teu presente com compaixão. E para o teu futuro com um propósito. Billy sabia disso. Ele nunca se deixou paralisar pelos próprios erros ou inseguranças. Ele sabia que o chamado de Deus é maior que o nosso histórico. Maior que os nossos medos. Maior que qualquer limitação humana. E isso dava a ele uma liberdade de viver que é rara. Uma leveza. Um brilho nos olhos de quem sabe para onde está indo e por que está indo. E é disso que a gente precisa hoje. Gente que viva com propósito. Que levante a bandeira da fé, mesmo num mundo cada vez mais cético. Gente que entenda que o Evangelho não é para deixar a vida mais confortável, é para deixar a vida com sentido. E Billy Graham não só entendeu isso, ele viveu isso até o último dia. Mas agora, essa tocha está contigo. Não estou dizendo que você precisa pregar para multidões, a menos que Deus coloque isso no teu caminho. Estou dizendo que você pode ser resposta de Deus para alguém. Pode ser consolo, pode ser exemplo, pode ser canal de salvação dentro da tua casa, no teu trabalho, no teu bairro, na tua realidade. Você não precisa esperar estar pronto. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os que respondem, eis-me aqui. E se hoje você sentir esse chamado aí no teu peito, não ignora. Responde. Mesmo que seja com um fio de voz, mesmo que ainda seja com dúvida, Deus honra quem se posiciona. Billy Graham partiu, mas a semente que ele plantou segue germinando. E você pode ser uma dessas sementes. Pode florescer, pode dar fruto, pode ser luz. E se você sentiu algo enquanto ouvia essa história, então já começou. Algo já se acendeu. Então fica comigo, porque a gente ainda vai falar sobre como manter essa fé acesa, como caminhar mesmo em meio às tempestades
e como Deus vai usar as tuas cicatrizes como ponte para curar outros. A história de Billy é só o começo. O resto pode estar nas páginas que você vai escrever agora. E se a gente for bem sincero aqui, tem algo especial em histórias assim, né? Porque elas não ficam só na memória, elas mexem com o nosso íntimo. E a de Billy Graham, cara, ela não foi feita para terminar em aplausos. Foi feita para despertar uma geração. Uma geração cansada de viver no automático, sedenta por algo real. Gente que já cansou de promessa vazia, de fé enlatada, de frases motivacionais sem raiz. O que Billy carregava era diferente, era vivo, era eterno. E talvez seja isso que está te puxando agora. Não é só admiração por um homem de fé. É a vontade de experimentar isso também. De parar de sobreviver e começar a viver de verdade. Com Deus, com propósito, com direção. Porque deixa eu te contar um segredo. Deus não ama o Billy Graham mais do que ama você. O amor dele não é por mérito, é por natureza. E ele está disponível agora. E a parte mais linda disso tudo é que o legado de Billy Graham não precisa ficar no passado. Ele pode continuar em mim, em você, em cada pessoa que diz: Deus, eu quero ser usado, eu quero te servir, eu quero fazer parte dessa revolução do céu aqui na terra. E não importa se você se sente quebrado, perdido, cansado. Foi com gente assim que Deus começou as maiores histórias da Bíblia. E foi com gente assim que ele alcançou milhões por meio da vida do Billy. Então, se hoje você está aí, com o coração inquieto, com vontade de mudar, mas sem saber por onde começar, eu te digo, começa com uma simples frase. Fala para Deus: eu tô aqui. Não precisa decorar a oração bonita, só seja verdadeiro. Porque foi assim que Billy começou. E foi assim que ele impactou gerações. Ele era só um jovem que decidiu acreditar que Deus ainda podia usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E olha onde isso foi parar? Cruzadas em todos os continentes, palavras que atravessaram décadas e uma herança de fé que hoje bate na porta do teu coração. Então me diz, por que não você? Por que não agora? Essa história não precisa acabar aqui. Ela pode continuar em você. E se você quiser, eu sigo contigo nessa jornada. Porque o mesmo Jesus que tocou a vida de Billy Graham está te chamando agora. E se você responder, se você der esse passo, meu amigo, o céu se move e tua vida nunca mais será a mesma. Não é só sobre a história do Billy Graham, é sobre a sua história também. Essa conversa, por mais informal que pareça, tá cutucando teu espírito. Tá te lembrando que você nasceu para mais do que só existir. Você nasceu para marcar o mundo com aquilo que Deus colocou aí dentro. E essa faísca que começou agora pode virar um fogo santo que transforma tudo ao redor. Billy Graham dizia que o maior milagre não era ver multidões se reunindo, e sim ver uma alma se rendendo a Cristo. Porque ele sabia que quando uma pessoa se entrega de verdade, o céu inteiro celebra. Imagina então se hoje, por causa dessa conversa, uma alma se rende. Imagina se atua. Imagina se tudo muda a partir daqui. É possível. É real. E é exatamente assim que Deus trabalha. E sabe o que mais me impressiona? É que mesmo depois de ter feito tudo o que fez, Billy nunca parou de buscar intimidade com Deus. Ele não se acomodou com a fama, não descansou nos resultados. Ele orava, jejuava, estudava a Bíblia, buscava a presença como se estivesse começando hoje. Porque ele sabia que o segredo não era o sucesso público, mas a rendição no secreto. E isso me desafia. Porque, vamos ser honestos, quantas vezes a gente se distrai? Quantas vezes a gente perde tempo com o que não edifica, buscando a aprovação de gente que nem sabe o que se passa dentro da nossa alma? Billy nos ensina a voltar ao essencial. Jesus. Só Ele. Sempre Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Se você está sentindo esse chamado, não espera. Não negocia com medo. Deus está te chamando para uma vida com significado eterno. E não importa a tua idade, tua história, teus erros, tuas quedas, Ele ainda quer te levantar. Ele ainda quer te usar. Ele ainda tem planos para você. A história de Billy Graham é um farol, mas agora é hora de acender a tua luz também. Uma geração inteira pode ser impactada pela tua decisão. E quem sabe, daqui a alguns anos alguém não esteja contando a tua história do mesmo jeito que a gente contou a dele. Olha só, para fechar essa parte com chave de ouro, deixa eu te contar uma coisa que talvez você ainda não tenha parado para pensar. A maior revolução que Billy Graham promoveu não foi só na quantidade de pessoas alcançadas,
mas na qualidade da mudança que ele ajudou a gerar dentro de cada uma delas. Porque não basta só ouvir uma pregação e sair dali igual antes, né? O lance é o impacto real, o de dentro para fora. E é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Quando você decidir entregar teu coração, aceita que Jesus é mais do que um conceito, mas a resposta para sua vida. Você não vira um robô, nem um santo perfeito. Você vira alguém com propósito, alguém com missão. E essa missão começa no dia a dia, nas pequenas atitudes, na sua fé que se manifesta em amor, esperança e ação. Billy Graham sabia disso. E ele viveu essa missão com simplicidade, coragem e muita oração. E se eu te disser que mesmo com todos os desafios que enfrentou, críticas, rejeições, momentos difíceis, ele nunca desistiu? Porque ele sabia que a batalha maior é espiritual. É contra o medo, contra a dúvida, contra a voz que tenta te fazer desistir. E é essa batalha que você também vai enfrentar, mas não sozinho. Deus está contigo, te fortalecendo, te guiando. Agora, para você que está ouvindo essa história e sentindo aquele fogo no peito, eu quero te deixar um convite final por enquanto. Abre teu coração, deixa Deus agir, permita que Ele escreva um novo capítulo na sua vida. Porque o que a gente aprendeu com Billy Graham é que não importa de onde você veio, nem o que você já fez. O que importa é onde você está disposto a chegar com Deus ao teu lado. E se você quiser que a gente continue essa conversa, falando mais sobre fé, proposta e transformação, é só avisar, porque essa história ainda está longe de acabar. E o melhor tá por vir, para Billy Graham, para mim, para você. Agora, que tal dar o primeiro passo e começar essa transformação hoje mesmo? Tá na hora de dizer: aqui estou eu, Senhor, usa-me. E pode acreditar, meu amigo, essa decisão pode ser o começo da maior aventura da sua vida. Agora, antes da gente continuar, deixa eu te perguntar. Você já parou para pensar que a sua história pode ser o próximo grande capítulo desse legado de fé? Que aquilo que você vive hoje, essa sua luta, esse seu desejo de mudança, podem inspirar outras pessoas a encontrarem esperança? Porque é exatamente isso que Billy Graham fez. Ele não guardou para si, ele espalhou. E você também pode espalhar essa luz. Se essa história já está mexendo contigo, não deixa ela morrer aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Curte, comenta, se inscreve para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Porque aqui a gente não fala só de passado, fala de presente e principalmente de futuro, do seu futuro, da sua transformação. E olha só o que vem pela frente. Vou te contar como Billy enfrentou as tempestades da vida, como ele lidou com o medo, com a dúvida e como a presença de Deus foi o farol que nunca apagou. Vou mostrar também como você pode aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia para viver uma vida plena, cheia de propósito e impacto. Então, se você quer continuar essa conversa, clica no gostei, deixa seu comentário dizendo quero mais e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Porque essa jornada com Billy Graham e com Deus está só começando e eu quero estar contigo em cada passo. Lembra, o mesmo Deus que transformou a vida dele pode transformar a sua. Você só precisa dizer sim. Agora, segura essa energia porque o fogo vai acender de vez. Sabe aquela sensação de que a vida tá pedindo uma virada urgente? É essa mesma que Billy sentiu lá no começo, quando ele decidiu não mais fugir da chamada de Deus, mas abraçá-la com tudo que tinha. E vou te dizer, essa decisão não só mudou a vida dele, ela incendiou o mundo. Sim, meu amigo, a palavra de Deus é assim: fogo que não se apaga, chama que consome, luz que não se esconde. E você aí, será que está pronto para pegar fogo também? Para deixar essa chama arder dentro do peito e não deixar mais apagar? Porque a vida que Deus planejou para você é uma vida de impacto, de coragem, de transformação real. Chega de meia boca, chega de se contentar com pouco. É hora de se levantar, de levantar essa bandeira da fé e mostrar para o mundo que Jesus vive, que Ele muda vidas, que Ele faz novo tudo. Billy não ficou esperando a aprovação de ninguém. Ele não ficou parado no medo, no e se. Ele foi para a batalha com a Bíblia na mão, a fé no coração e a certeza de que Deus estava com ele. E foi assim que ele conquistou multidões, abriu portas, tocou corações. Agora te pergunto, e você? Vai deixar essa chance passar? Vai continuar na sua zona de conforto,
ou vai dar esse passo de fé e deixar Deus usar a sua vida para fazer o impossível? Se o seu coração está pegando fogo agora, se você sente esse chamado, não perde tempo. Deixa o seu sim aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem precisa sentir essa chama acender. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não para. Aqui a gente cresce na fé, junto, passo a passo. E vem muito mais por aí. Vou te mostrar como usar a sua fé como um escudo, como vencer as batalhas diárias, como manter a chama acesa mesmo quando o mundo tentar apagar. Billy Graham fez isso, e você pode fazer também, porque o fogo de Deus não é para um só, é para quem quiser. Então, meu amigo, a pergunta que não quer calar: tá pronto para pegar fogo? Tá pronto para ser luz no meio da escuridão? Vem comigo, porque essa jornada tá só começando e o céu tá esperando por você. Agora, deixa eu te dar aquele gás final com palavras que Billy Graham mesmo falou. Palavras que incendeiam a alma e fazem o coração bater mais forte. Ele dizia assim: o Evangelho é a única coisa que pode dar esperança em meio ao caos. Já pensou? Em meio a tanta confusão no mundo, a única coisa que permanece firme é a mensagem da cruz. E não é só ele. A Bíblia também traz verdades que falam direto pra gente, pra sua vida, pra essa hora. Por exemplo, em Jeremias 29:11, Deus diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse versículo é um convite, e Billy Graham viveu exatamente essa promessa. Ele confiou no plano de Deus mesmo quando tudo parecia difícil. Outra que não dá para esquecer é Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Cara, se tem alguém que aplicou isso na pele, foi o Billy. E você também pode aplicar. Quando a gente se apega a Deus, nossa força é renovada todo dia, mesmo nas lutas mais pesadas. Billy também dizia: Deus não me chamou para ser popular, mas para ser fiel. Que baita desafio, hein? Quantas vezes a gente fica querendo agradar todo mundo e esquece de ser fiel ao chamado que Deus colocou na nossa vida? Mas olha só, fidelidade é o que gera frutos eternos. E esse convite para você hoje. Seja fiel, mesmo que pareça difícil. Deus está vendo. E sabe o que ele repetia sempre? Se eu pudesse pregar uma única mensagem para o mundo, seria esta: arrependam-se e creiam no Evangelho. É simples, direto, poderoso. E é para hoje, é para você, é para agora. Então, para fechar, te deixo um último versículo que é a alma da transformação. Romanos 12:2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está pronto para essa transformação? Porque Billy Graham mostrou que é possível. E Deus quer fazer isso na sua vida também. Se sentiu fogo? Se sentiu essa chama acendendo? Não deixa para depois. Comenta aqui, eu aceito. Compartilha com quem precisa e vem comigo, porque tem muito mais vindo aí para você crescer, para sua fé explodir de verdade. E agora que você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma verdade que pode mudar tudo. Deus ainda está chamando pessoas como Billy Graham para impactar o mundo. E sabe quem pode ser o próximo? Você. Sim, você mesmo que está assistindo isso agora, com o coração queimando e a alma inquieta. Isso não é coincidência. É um chamado. É Deus te lembrando que Ele escolhe os improváveis para fazer o impossível. A história de Billy Graham não é só uma biografia bonita. É um convite aberto à transformação. Ele foi só um rapaz comum que disse sim para Jesus. E a partir daí, o mundo nunca mais foi o mesmo. E se você disser esse sim hoje, quem sabe o que Deus pode fazer através de você? Como está escrito em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Esse poder pode começar a agir aí mesmo, agora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou e continua usando vidas para espalhar luz em meio às trevas.
Em João 14:6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. E foi isso que Billy pregou até o último suspiro. Você está pronto para dizer: Deus, eis-me aqui? Você quer ser cheio da presença dele? Quer viver uma fé que transforma lares, corações e gerações inteiras? Então agora é a hora. Comente, eu recebo. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e ativa o sininho para não perder nada do que Deus tem preparado por aqui. Porque aqui a gente não só conta histórias, a gente vive milagres. Se Billy Graham pôde ser transformado, usado e levantado como uma voz profética para as nações, você também pode ser. Acredite, se entregue e deixe Deus escrever uma nova história na sua vida hoje.